Bom, gente, boa noite. Vamos começar a nossa aula 3, né? Ou seja, nosso terceiro conteúdo problemático, que seriam os juros compostos, né? O juro composto, ou de capitalização composta ou exponencial, a diferença para os juros simples, né, é que esses juros incidem sobre o principal e os juros dos períodos anteriores, né? Neste capítulo também estudaremos as taxas equivalentes, que podem ser comparadas quando aplicadas a períodos de tempo diferentes. E também, no continuar das nossas aulas, algumas aplicações práticas da capitalização composta no mercado financeiro. O regime de juros compostos é o mais usado no sistema financeiro e o mais útil para cálculo de problemas do dia a dia. Aplicamos seu conceito e cálculos em financiamentos, investimentos, compras parceladas a longo prazo, entre outros. Neste regime de capitalização composta, os juros são incorporados ao principal a cada período de pagamento, que chamamos de período de capitalização. Os valores das variáveis, né, das grandezas presentes, continuam os mesmos. O capital é a quantidade de recurso financeiro disponível ou exigido no ato de uma operação financeira. O montante, o valor futuro, que é o resultado futuro de operações financeiras realizadas com capital. E os juros são todas as compensações financeiras nas operações que foram realizadas, representando sempre uma acréscimo, ou seja, ela tem a mesma nomenclatura da capitalização de juros simples. A fórmula, né, matemática que define os juros compostos está exposto no slide. Montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado a N, em que I representa a taxa de juros, N é o prazo da operação financeira. Só tomar cuidado, né, lembrar vocês que a taxa de juros deve estar no mesmo período do prazo da operação financeira, né? Ou seja, a mesma coisa que a gente fazia, as mesmas transformações que fazíamos nos juros simples, reportamos agora para os juros compostos. Algumas situações, né, que a gente já viu, lembrando que o capital é sempre o valor à vista menos a entrada, nos casos das operações com entrada, né? E vamos agora começar a resolver, né, o primeiro exemplo da nossa aula, né, em que diz o seguinte, a seguinte situação, problema. Um capital de R$6.000 foi aplicado a juros compostos durante 3 meses, à taxa de 2% ao mês. Considerar, né, na hora de responder as questões, 4 casas decimais para que tenhamos um padrão de resposta conforme trabalhamos em sala de aula. Qual o montante? As perguntas, né, são 2 perguntas que a questão nos traz. Qual o montante e qual o total de juros auferidos? E aí está a resolução desse exemplo, né? Nós temos um capital de R$6.000 aplicado a juros compostos a uma taxa de 2% ao mês, que devemos lembrar de transformar, melhor dizendo, essa taxa em número, né? Está em porcentagem em número, basta apenas dividir por 100, ficaria 0,02 ao mês, e o número de meses, ou seja, o período de capitalização de 3 meses. Aplicando na fórmula que nós já citamos antes, montante é igual a 6.000, multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao período, que é 3, 6.000 vezes 1,0612, né, que dá um montante para a gente. E aí eu fiz a aproximação, arredondamento, contando conforme combinado na questão, com 4 casas decimais. Então o montante ficou R$6.367,20. Como ele pediu na questão, na letra alternativa B, que você calculasse os juros a gente já sabe sempre que é a montante da aplicação menos o capital, que daria R$367,20.
vê que é uma questão, né, da pura aplicação de fórmula, né, em que nós, aplicação direta das fórmulas, em que nós praticamente usamos os mesmos caminhos e mecanismos do juros simples, claro, mudando apenas a fórmula que já foi exposta aqui na situação. Segundo exemplo, né, que a gente vai trabalhar hoje, que capital aplicado a juros compostos à taxa de 2,5% ao mês produz um montante de R$ 3.500 após um ano. Também considerar 4 casas decimais no arredondamento, para que tenhamos um padrão de respostas. Agora essa questão, exemplo 2, ela trabalha com a incógnita capital, né? Ela dá a taxa de aplicação, o montante, período, e pede que você calcule o capital que foi aplicado a juros compostos. Então temos aí a montante, a taxa também novamente transformamos em número, dividindo por 100. O período veio em ano e a gente precisa transformar isso para meses, para que fique no mesmo padrão, a mesma unidade da taxa de aplicação. Então em um ano a gente já está trabalhando na sala de aula, e é senso comum que tem, claro, né, gente, 12 meses. Então substituindo os valores na fórmula, montante 3.500, a taxa 0,025 elevado a 12, fazendo as devidas operações, né? Quando nós elevamos 1,025 elevado a 12, nós temos 1,3449, já o valor aproximado conforme as técnicas de arredondamento trabalhadas também em sala de aula. E aí 3.500 dividido por 1,34 nos fornece um capital de R$ 2.602,42. Então esse capital aplicado durante esse período de um ano rendeu, né, um montante de R$ 3.500. Se quiséssemos saber os juros oferidos, bastaria a gente diminuir o montante menos o capital e a gente teria a quantidade de juros oferidos. E aí agora, como sempre nós trabalhamos em sala de aula, aqui não poderia ser diferente, né? Eu faço aquela sessão Faça Você Mesmo, em que vocês terão a oportunidade de aplicar os conceitos aqui estudados e também pesquisar um pouco essas situações no portal de vocês. E aí tem um gabarito, né, a primeira questão, a segunda e a terceira, e a gente, né, oportunamente estaremos também resolvendo essas questões com vocês online. Um abraço e boa noite para todos.